Olá, segunda série, tudo bem, meninos? Turminha, hoje nós continuaremos a falar a respeito do segundo reinado. Na aula passada falamos a respeito da política interna do segundo reinado. Vimos o parlamentarismo às avessas, falamos também a respeito da questão da disputa entre Partido Liberal e Partido Conservador, isso na aula retrasada. Na aula passada falamos a respeito da economia no período do segundo reinado. Hoje nós vamos começar a falar a respeito de questões externas. Vão ser necessárias 2 aulas para que possamos abordar essa temática. Isso porque na aula de hoje falaremos a respeito das relações do Brasil com a Inglaterra e as relações do Brasil com o Uruguai e com a Argentina. Você sabia que o Brasil invadiu a Argentina? Houve uma guerra entre Brasil e Argentina? Oh, coisa maravilhosa! Tá certo? Bem, coisa de Dom Pedro II. Agora, o assunto que vai ser da próxima aula, que é a Guerra do Paraguai, pelo fato de como o assunto ele é extenso, ele vai demandar um tempo um pouquinho maior. Tá certo? Então vem comigo, vamos começar a falar a respeito da política externa no segundo reinado. Seguindo. A política externa brasileira, ela tinha 2 premissas. Na verdade, ela estava trabalhando sob 2 circunstâncias. Primeiro, a relação delicada com a Inglaterra, que era uma relação de dependência. Uma relação de dependência que havia sido estabelecida ainda no final do período colonial. Mas, especificamente, quando aconteceu as guerras napoleônicas, como nós também estudamos no início deste ano letivo. Que nós vimos, por exemplo, que a Inglaterra estava em guerra contra a França e a França impôs aos ingleses o chamado bloqueio continental. E aí, no caso, nós também vimos nessas aulas de que a França ela determinou que os demais países europeus estavam terminantemente proibidos de vender produtos e comprar produtos da e para a Inglaterra. Ou seja, não poderia ser estabelecido relacionamento comercial com os britânicos. Se isso acontecesse, a França, que tinha o exército mais poderoso do mundo na época, iria invadir o território daquele país que tivesse desobedecido a ordem do bloqueio. Portugal estava numa situação extremamente complicada, porque Portugal tinha uma relação de dependência muito grande com os ingleses. Dependia dos produtos manufaturados produzidos pela Inglaterra. Manufaturados que depois seriam substituídos por produtos industrializados. Mas Portugal não poderia ignorar o poderio bélico da França. E aí ficou naquela situação de se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Bem, o fato é que a Inglaterra ela auxiliou Portugal, a família real portuguesa, para que pudesse fugir para o Brasil. E aqui no território brasileiro, a família real portuguesa pôde viver em segurança. Mas isso teve um preço, que foi justamente a questão da abertura dos portos às nações amigas e os acordos comerciais de 1810 e depois, já com o Brasil independente, em 1825, que nós falaremos um pouco mais à frente. O fato é que, desde o final do período colonial e começando já a vida de país independente, o nosso país, o nosso Brasil, ele teve uma relação de dependência umbilical com os britânicos. Principalmente por causa da questão da tomada constante de empréstimos e financiamentos junto ao Tesouro Britânico. Ademais, nós também temos um problema de ordem local, de ordem subcontinental. A região da Prata era uma região extremamente tensa. E vai ser justamente essa região que também vai ajudar a ditar os trâmites dos assuntos externos do nosso país durante o período do segundo reinado. A questão geopolítica da região platina, que envolvia Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, que iria culminar com a Guerra do Paraguai, ou também chamado de Guerra da Tríplice Aliança. Então era um verdadeiro intricado diplomático ocorrendo na região da Bacia do Prata, que tomaria muito tempo e as atenções do imperador Dom Pedro II. O que nós vamos estar falando a partir deste momento são alguns desses eventos que marcaram o segundo reinado. Falaremos sobre a questão Christie, que foi o período de maior tensão entre as relações
do Brasil com a Grã-Bretanha, falaremos a respeito da guerra contra Rosas e Ourives, em que o Brasil se envolveu no conflito contra o Uruguai e contra a Argentina, e a guerra contra a Aguirre, que foi um problema entre Brasil e Uruguai. Seguindo. Guerra contra Rosas e Ourives. Bora relembrar aquilo que vocês estudaram comigo quando vimos Primeiro Reinado. Vocês estão lembrados que o Primeiro Reinado, que levou à queda ou à abdicação de Dom Pedro I, foram chamadas três questões. As três questões que levaram à abdicação de Dom Pedro I, que foi justamente a questão sucessória, tivemos a questão autoritária e tivemos a questão cisplatina. Agora eu vou me ater à questão cisplatina. Preste bem atenção, segunda série. Nós vimos, por exemplo, que o Uruguai, hoje, país independente, na época de Dom Pedro, ele era parte do território brasileiro. Mas, na verdade, o Uruguai nem sempre foi parte do território do nosso país. Quando o Uruguai ele foi encontrado no processo da Era das Grandes Navegações, ele foi encontrado pelos portugueses, que fundaram uma colônia, que foi a colônia de Sacramento. Mas logo depois, essa colônia de Sacramento ela foi abandonada pelos portugueses. Aí os espanhóis passaram a ter o controle da região. Vimos também, que vocês viram isso na primeira série, que com a União Ibérica deixou de existir a diferença entre o território lusitano colonial e o território hispânico colonial. Com isso, quando acabou a União Ibérica e houve a restauração portuguesa, surgiu a necessidade de uma redefinição dos limites. E nessa redefinição dos limites foram assinados diversos tratados entre Portugal e Espanha, como por exemplo o Tratado de Badajoz, o Tratado de Santo Ildefonso, o Tratado de Madrid. E aí foi uma verdadeira dança de fronteiras, não na parte norte do Brasil, nem na parte oeste do Brasil, mas na parte sul do território brasileiro é que houve essa dança de fronteiras. Em alguns tratados, a região de Sacramento pertencia ao Brasil, pertencia a Portugal, e outros pertencia à Espanha. Eu sei que no frigir dos ovos, que foi justamente o último tratado que foi de Badajoz, a região da colônia de Sacramento ficou em definitivo para a Espanha. Aí vocês perguntam, mas como foi que a colônia de Sacramento foi parar no Brasil, o Brasil sendo um país independente? Veio parar no Brasil justamente como reflexo da chamada Guerras Napoleônicas. Estão lembrados que Dom João VI veio para o Brasil junto com sua família protegidos pela Inglaterra? De boa. Assim que ele chegou em território brasileiro, protegido pela massa aquática chamada Oceano Atlântico, Dom João ele declarou guerra à França. E para não ficar apenas nas meras palavras, ele determinou que o exército português invadisse a Guiana Francesa. E a pedido da sua esposa, Carlota Joaquina, ele invadiu a região de Sacramento, a colônia do Sacramento, a região da Cisplatina, que é justamente o Uruguai, e anexou a colônia portuguesa na América do Sul, anexou ao Brasil. Aí vocês perguntam, bem, eu entendi, professor, o caso da anexação da Guiana Francesa, porque a guerra era de Portugal e França. Mas o que é que a Cisplatina, que pertencia à Espanha, tinha a ver com a história? Nós temos que lembrar que o rei Fernando VII, ele foi deposto por Napoleão Bonaparte, que colocou no seu lugar um de seus irmãos. Napoleão Bonaparte colocou o próprio irmão dele para poder estar comandando a Espanha. Então, no caso, a anexação da Cisplatina seria uma forma de protesto contra a usurpação do trono espanhol pelos franceses, pelo menos na cabeça da Carlota Joaquina, que era a filha de Fernando VII. Entenderam? Então, assim, vocês perguntam, mas acabou a guerra napoleônica, mas a Cisplatina continuou no território brasileiro. Por quê? A Cisplatina continuou no território brasileiro porque agora não interessava mais a Dom João VI a devolução da Cisplatina para a Espanha. Houve a devolução da Guiana Francesa para os franceses, mas não houve a devolução da Cisplatina para os espanhóis.
Quando o Brasil se tornou independente em 1822, houve focos de resistência portuguesa na Bahia, no Grão-Pará, no Maranhão, Piauí e na Cisplatina. Tá certo? Já que estava tendo já um movimento de tentar separar a Cisplatina da América Portuguesa, haja vista que eles passaram boa parte dos séculos mais ligados à Espanha do que a Portugal. Então eles não conseguiam encontrar um elo de ligação entre eles e os portugueses, agora eles e os brasileiros. Eles se identificavam muito mais com os argentinos, com os paraguaios, enfim, com aqueles que fizeram parte do chamado Vice-Reino da Prata. Vice-Reino da Prata na América Hispânica. Só que o governo brasileiro ele conseguiu sufocar a resistência portuguesa e manteve a Cisplatina como parte do seu território. Mas isso não durou muito tempo, porque no ano de 1825, os chamados 28 orientais, eles entraram no território da Cisplatina e proclamaram a independência do Uruguai. E aí o Brasil se envolve na guerra para evitar que o Uruguai se torne independente. Que na verdade a Cisplatina não queria a independência no sentido de virar um novo país. O que eles queriam era se separar do Brasil e se anexar à Argentina. E nós já vimos isso quando estudamos o Primeiro Reinado, que isso era inadmissível para o governo do Rio de Janeiro, pelo fato de que a Argentina ela teria o controle dos dois lados do Rio da Prata. E isso prejudicaria a livre navegação no Rio da Prata, colocando em risco a própria integridade territorial do Brasil, porque nós perderíamos o contato com a província do Mato Grosso. Foi por isso que Dom Pedro ele pediu dinheiro emprestado à Inglaterra para poder contratar mercenários, para poder comprar armas, munição e navios de guerra para poder manter a luta contra a Argentina e contra os cisplatinos. Mas também nós vimos, quando estudamos esse assunto, de que a Inglaterra ela interviu no negócio e fez com que a guerra parasse e não ficasse nem para o Brasil. O Brasil não pôde mais manter a Cisplatina e nem que a Cisplatina virasse território argentino. E aí foi criado o Estado Tampão, que foi a República da Banda Oriental do Uruguai. Mas o fato do Uruguai ter conseguido a sua independência em 1828 não quer dizer que ele pôde andar tranquilamente ou viver a sua vida política de forma tranquila. Os destinos políticos do Uruguai sempre estavam de acordo com o humor do Brasil e da Argentina. Primeiramente, nós tivemos a fundação de dois partidos que ficaram se alternando no poder no Uruguai até bem pouco tempo atrás mesmo, até praticamente há uns 18, 19 anos atrás, que era o Partido Blanco e o Partido Colorado. Para ser mais exato, por exemplo, o atual presidente do Uruguai, ele é do Partido Colorado. Tá certo? Partido que existiu desde a época da fundação da República Uruguaia. E o Partido Blanco, que era conservador, ele era ligado à Argentina. Ele tinha uma inclinação pró-Argentina. Enquanto o Partido Colorado, que era liberal, ele tinha inclinação pró-Brasil. Ele tinha o apoio do governo brasileiro. E aí o resultado foi que o Uruguai virou casa da mãe Joana, onde Brasil e Argentina toda hora se intrometiam nos assuntos internos daquele país. O primeiro presidente uruguaio foi Frutuoso Rivera, que era do Partido Colorado. E Rivera, como ele era do Partido Colorado, ele tinha o apoio de qual país? Brasil, Argentina, Brasil. Lembrando, Brasil apoiava o Partido Colorado uruguaio, enquanto a Argentina apoiava o Partido Blanco uruguaio. Tá certo? E aí ele teve o apoio do governo brasileiro e ele foi o primeiro presidente do Uruguai. Contudo, ele foi deposto por Manuel Oribe. Oribe ele era do Partido Blanco e ele foi deposto com a ajuda da Argentina. Então agora Oribe assume o poder, Rivera fica fora do governo uruguaio e a Argentina passa a ditar as regras na política uruguaia. E o resultado foi que o governo imperial ele não queria saber dessa história, até porque havia o receio, aquele mesmo receio lá de 1825, ele ressurge agora com o medo de que o Uruguai pudesse ser anexado à Argentina.
E com isso o Brasil ficaria sem o acesso ao Rio da Prata. Por isso que Dom Pedro II ele deu ordens para que o governo, para que a Marinha de Guerra do Brasil pudesse invadir o território uruguaio. Então ele invadiu o Uruguai para poder justamente depor o presidente Uribe. Rivera ele se refugia em território brasileiro, ali no Rio Grande do Sul. Os farroupilhas ajudam Rivera a entrar no território uruguaio e com apoio do governo brasileiro, Rivera ele consegue derrubar Uribe. Tá certo? Ele consegue derrubar Uribe e reassume o poder lá no Uruguai. Se você acha que a situação agora se resolveu, vocês estão redondamente enganados. A Argentina não gostou da história. E agora é o governo da Argentina que manda tropas para invadir o Uruguai. Manda a Marinha de Guerra Argentina cercar a capital uruguaia, a cidade de Montevideo. Ninguém entrava e ninguém saía da cidade. E isso fez com que o governo brasileiro reagisse de uma forma implacável. Pode passar a lâmina. O governo brasileiro mandou sua marinha de guerra. E como enviou sua marinha de guerra e mandou tropas que invadiram por terra o território uruguaio, o Brasil invadiu o Uruguai, invadiu Montevideo, destruiu metade da marinha de guerra da Argentina, derruba Oribes, e Oribes ele é obrigado a fugir, e achou pouco, o Brasil chegou e invadiu também a Argentina, e derrubou o presidente da Argentina, que até então estava, pode passar, que até então ele estava cerca de 23 anos no poder. Estou falando do presidente Juan Rosas. Então o Brasil, numa tacada só, ele mudou o governo de 2 países. Ele derrubou o governo do Uruguai e derrubou o governo da Argentina. Então, Dom Pedro II agora ele coloca Urquiza como presidente da Argentina e ele faz com que, pode passar, Mariana, e ele faz com que o seu aliado no Uruguai assuma o poder. Ele faz com que justamente o novo presidente do Uruguai possa ter o controle do território agora com apoio dos brasileiros. Se você está imaginando que depois dessa situação em que nós invadimos a Argentina e a bandeira do Brasil ficou tremulando linda e maravilhosa na Casa Rosada, uma coisa fantástica, gente. O sonho de todo brasileiro, ver a Argentina anexada. Oh, coisa boa. Voltando. Se você está achando que a situação resolveu o problema ali no Uruguai e na Argentina, não resolveu. Porque com o passar do tempo, os uruguaios manifestaram uma grande insatisfação do fato do Brasil toda hora interferir nos seus assuntos internos. Tanto é que no ano de 1864, Anastácio Aguirre, que era do Partido Blanco, ele foi eleito presidente do Uruguai. E ele foi eleito com a promessa de que ele acabaria com a influência brasileira nos destinos políticos e econômicos do Uruguai. Contudo, meninos, a situação entre Brasil e Uruguai não ficou tranquila, porque começou a surgir diversas escaramuças na fronteira do Brasil com o Uruguai, ali na região do Rio Grande do Sul, entre os estancieiros brasileiros, estancieiros gaúchos e os uruguaios. Gente, assim, a gente que está aqui na Bahia, nós não temos essa experiência de viver em local de fronteira. Mas assim, quem mora em Foz do Iguaçu, etc., mas principalmente na cidade de Uruguaiana, que faz fronteira com a Argentina, basta você atravessar a rua que você está no outro país. Tem cidades que metade da praça é um país e metade da praça é outro. Então imagine só, isso hoje, imagine só naquela época, imagine no século XIX. Eu sei o que é fronteira, você sabe o que é fronteira. Agora eu lhe pergunto, um boi sabe o que é fronteira? O boi não sabe. Então às vezes era muito comum, por exemplo, o boi que estava sendo criado de forma extensiva no território gaúcho, ele atravessasse a fronteira. E aí o que é que fazia? Os peões brasileiros chegavam a atravessar a fronteira para poder pegar o boi de volta e trazer para o território brasileiro. Só que os uruguaios não gostavam.
tá certo? Aí criavam intrigas com os brasileiros. A mesma coisa acontecia. Às vezes um boi, uma ovelha uruguaia atravessava a fronteira e entrava no território brasileiro. Aí lá vinha o peão ou os funcionários daquela instância iam lá atrás para poder pegar o boi ou pegar a ovelha que havia atravessado a fronteira e os brasileiros não gostavam. Assim como tinha a confusão nos bares na região de fronteira. Aquilo que aparece no filme americano, de que está lá um bandido sendo perseguido pelos policiais, aí bastou atravessar a fronteira dos Estados Unidos com o México, tá certo? O policial ele parava logo porque ele não podia atravessar porque já era outro país. Tinha mudado de jurisdição. Acontecia a mesma coisa. Os brasileiros chegavam, pintavam, bordavam lá nos bares do Uruguai. E aí, no caso, quando os uruguaios vinham reclamar, aí vinha a polícia uruguaia, os brasileiros davam no pé e atravessavam a fronteira. E aí, quando um policial uruguaio pisava o pé do outro lado da fronteira, entrava no território brasileiro, os brasileiros diziam que já era invasão. Pode parecer uma briga de comadres, mas eu sei que essa briga de comadres gerou guerra. Foi o motivo utilizado pelo Brasil para poder invadir o Uruguai e derrubar o presidente uruguaio Aguirre. Tá certo? Problema de fronteira, problema de um boi atravessando a linha de fronteira, de uma ovelha atravessando a linha de fronteira ou briga de bar. Foi por esses motivos que o Brasil invadiu o território de um país soberano, derrubou Aguirre e colocou Venâncio Flores no lugar. Tá certo? Bem, meninos, com isso nós paramos essa questão da disputa entre Brasil, Argentina e Brasil-Uruguai e vamos para o nosso problema com a Inglaterra, que foi a chamada questão Christie. Estão lembrados que eu falei para vocês no início da aula de que a relação Brasil-Inglaterra é uma relação de dependência, não da Inglaterra para com o Brasil, mas do Brasil para com o governo britânico. Nós vimos também que quando a família real portuguesa veio para cá, Portugal assinou o Tratado de Abertura dos Portos às Nações Amigas, em que abria os portos brasileiros para essas nações. Leia-se Inglaterra, que era o único país que era amigo de Portugal naquele momento, durante o período das guerras napoleônicas. Em 1810, Portugal ele assina com a Inglaterra o chamado Tratado Comercial de 1810. Neste tratado era oferecido condições muito vantajosas para a Inglaterra, que pagou uma tarifa de importação menor do que os próprios portugueses e do que o restante do mundo quando vendiam para o Brasil. Lembrando que naquela época o Brasil era território português. Estão lembrados? 14%, 14%, 15%, 24%. A Inglaterra pagava 14% de tarifa alfandegária, o Portugal pagava 15% e o resto do mundo pagava 24%. Resultado, o Brasil começou a ficar cheio de produtos britânicos. Quando houve a independência do Brasil, para reconhecer a nossa independência, a Inglaterra ela exigiu que houvesse justamente a renovação deste tratado comercial. Sem contar que o Brasil pediu dinheiro emprestado várias vezes aos britânicos. Até então, a situação era muito vantajosa para a Inglaterra e pouquíssimo vantajosa para o Brasil. Mas a situação começa a mudar no ano de 1844, para ser mais exato, que é quando acontece a adoção da tarifa Alves Branco, que nós vimos na aula de ontem, na aula passada. Pela adoção da tarifa Alves Branco, agora os produtos estrangeiros pagariam uma tarifa de 20%, uma taxa alfandegária de 20%, para que pudessem ser importados no Brasil. E isso atingiu em cheio as importações britânicas, as importações inglesas. Essa tarifa Alves Branco ela ajudou a que nós tivéssemos o nosso surto industrial, mas isso prejudicou os interesses britânicos de uma forma tremenda. Tivemos também a questão da Bill Aberdeen, que foi aquela lei que foi assinada pela Grã-Bretanha que autorizava o apresamento de qualquer navio negreiro em qualquer parte do mundo, o que prejudicou os interesses dos grandes proprietários de escravos brasileiros, que ficaram impossibilitados de comprar negros, de comprar escravos no continente africano, poder importar esses escravos para cá,
que era de fundamental importância para a manutenção da nossa economia. Então, já vendo essa situação que já era tensa entre os dois países, nós podemos observar por que houve um conflito diplomático que quase gerou uma guerra entre Brasil e Inglaterra. Mas o que vai levar justamente a esse conflito foi a inabilidade do embaixador da Inglaterra. O embaixador britânico no Brasil, o Lord William Christie, ele não foi de diplomático, ele não tinha absolutamente nada. Diversas mancadas feitas por esse embaixador em território brasileiro fez com que Dom Pedro II perdesse a paciência, que foi justamente a questão Christie. Aí você diz assim, mas o que foi que aconteceu, professor? Dois casos. Primeiro caso, preste bem atenção. Um navio britânico encalhou no litoral do Rio Grande do Sul. E a sua carga ela foi abduzida, não por alienígenas, mas pelos brasileiros. Quando eu morava em Jabaquara, e a cidade de Jabaquara era cortada pela BR-116. Então era muito comum, era relativamente comum que caminhões virassem. Era relativamente comum que caminhões virassem. E aí, no caso, virava o caminhão de cerveja. Quando a polícia chegava, a Polícia Rodoviária Federal chegava para poder fazer a ocorrência, mais da metade da carga já tinha sido levada. Porque as pessoas que passavam ali pela estrada, moradores, etc., aproveitavam para poder chegar e levar a cerveja para casa. Tá certo? Porque achado não é roubado. É uma característica que, infelizmente, nós temos aqui no nosso país. Bem, a mesma coisa aconteceu com a carga desse navio britânico. Ele foi esvaziado. Então, quando chegou a polícia para poder fazer o registro da ocorrência, não tinha absolutamente nada. Não sei nem porque não levaram as tábuas, tá certo, que formavam a estrutura do navio, porque o restante tudo foi devidamente saqueado. Lord Christie, embaixador britânico, ficou pirado. Aí entrou em contato com o imperador Dom Pedro II e exigiu que o governo brasileiro pagasse uma pesada indenização porque o navio britânico havia sido saqueado. Então ele exigiu que essa indenização fosse paga pelo governo brasileiro e que a investigação tivesse a participação de um oficial britânico. Então ele exigiu o pagamento da indenização e exigiu que o britânico estivesse acompanhando todo o processo de apuração para descobrir quem foram as pessoas que haviam saqueado aquele navio. Aí você pergunta, qual foi a reação de Dom Pedro II? Dom Pedro II chegou e disse, tudo bem, não tem problema, tá certo, a gente paga a indenização e vocês podem colocar um oficial para poder acompanhar o processo de investigação. Porque Dom Pedro II era desse jeito. Ele dava um boi para não entrar em uma briga. Agora vamos para o segundo motivo da chamada questão Christie. Pode passar. O segundo motivo foi mais banal do que o primeiro. A cidade do Rio de Janeiro, já no século XIX, era uma cidade considerada cosmopolita, pelo menos para os padrões da América do Sul. Então era muito comum que recebesse visita de pessoas de várias partes do mundo, incluindo pessoas militares. Estavam no Brasil dois marinheiros que estavam andando a paisana, tinham tomado algumas, então estavam para lá de Bagdá. E aí os meninos bêbados, eles começaram a fazer uma espécie de bagunça, arruaça pelas ruas da cidade do Rio de Janeiro. Então eles começaram a mexer com as mulheres que passavam, começaram a destruir patrimônio público e na hora, obviamente, que a polícia do Rio prendeu esses dois rapazes. Só que Lord Christie, ele não gostou, porque esses dois rapazes que foram presos eram marinheiros da Real Marinha de Guerra Britânica. E ele exigiu a libertação imediata desses
desses marinheiros. Ele fez chegar ao conhecimento de Dom Pedro II que o governo brasileiro tinha que tomar algumas medidas de caráter imediato. Primeira medida, a libertação dos 2 rapazes que estavam no cárcere, que estavam na prisão, na cadeia pública do Rio de Janeiro. Segundo, que os policiais que prenderam esses marinheiros deveriam ser punidos e presos, porque prenderam militares da Marinha de Guerra da Grã-Bretanha. Terceiro, que fosse concedido o direito de extraterritorialidade. Aí se pergunta, mas o que é isso, professor? Direito de extraterritorialidade é o direito no qual os cidadãos daquele país, no caso da Grã-Bretanha, eles só poderiam ser julgados por leis britânicas e de acordo com as orientações de juízes britânicos, mesmo que o crime tivesse ocorrido em território brasileiro. Então, no caso, se eles cometeram crime, eles deveriam ser julgados em tribunais britânicos por juízes britânicos na Grã-Bretanha. Eles não responderiam à justiça brasileira. E ele exigiu que o imperador Dom Pedro II, em pessoa, pedisse desculpas ao governo britânico pelo incidente. Aí, no caso, você já imagina como é que foi a reação de Dom Pedro II. Dom Pedro II, ele pirou. Aquilo que eu disse a vocês agora há pouco. Ele dava um boi para não entrar na briga, mas ele dava uma boiada para não sair. Dom Pedro II declarou William Christie como persona non grata, que é o termo diplomático que é dado quando aquela pessoa já não é mais bem-vinda para o país. Então ele determinou que este embaixador fosse expulso do território brasileiro. A Grã-Bretanha não gostou e o que o Brasil fez? Rompeu relações diplomáticas com a Grã-Bretanha. E aí, para poder a situação ser resolvida, só foi no ano de 1865, em plena Guerra do Paraguai. Aí, no caso, porque os interesses brasileiros coincidiram com os interesses do governo britânico. Então, para que pudessem atuarem enquanto aliados, houve a necessidade do restabelecimento das relações diplomáticas. Então, recapitulando, Dom Pedro II ele não pediu desculpas ao governo britânico, ele não aceitou a concessão do direito de extraterritorialidade para os cidadãos da Grã-Bretanha, ele não libertou os marinheiros que haviam depredado patrimônio público lá no Rio de Janeiro, ele não puniu os policiais brasileiros que haviam prendido os marinheiros britânicos que haviam provocado toda a arruaça e rompeu relações diplomáticas com a Inglaterra. Na próxima aula nós falaremos a respeito da Guerra do Paraguai. Quais foram os fatores que levaram o Brasil a entrar em guerra contra aquele país? E por que a Guerra do Paraguai é considerada até hoje o pior conflito armado da história das Américas? Até a próxima!